Bom dia, meus queridos amigos do Face. Esse ano eu vou fazer uma coisa diferente, sabia? Eu vou compartilhar com vocês todo o meu trabalho que eu realizo na prática. Mas, Luciane, por que você vai fazer isso? Vou fazer isso para ajudar você que está pensando de entrar na educação, você que tem uma educação, que pensa numa educação transformadora desse país. Eu tenho 34 anos que eu dou aula, que eu ministro aula, né? E nesse tempo eu acredito que eu adquiri por competência própria é, coisas que você irá precisar dentro da sua carreira. E dentro dessas coisas tem a metodologia, tem a sua ação dentro da sala de aula. Então ontem iniciou as aulas e na minha aula o que eu fiz ontem? Eu fiz uma roda de conversa. Essa roda de conversa eu me apresentei, fiz com que cada aluno falasse sobre si, o que ele quisesse falar, da sua família, do que ele gosta, o que ele faz na casa dele, quem que mora com ele. E depois dessa conversa que nós tivemos, a gente traçou alguns combinados dentro da sala, que são as leis que irá reger aquela sala, tanto para mim quanto para eles. E depois da gente definir isso, eu fui definir com eles como que eles devem abordar o caderno deles, como deve ser o caderno deles, que cadernos nós iremos usar. E como foi o ano passado, eu vou fazer esse ano, eu vou 2 cadernos, um para casa e um caderno de classe. Visto que na BNCC está juntando mesmo todos os conteúdos, para que eu vou fazer um caderno de ciência, um caderno de história, um caderno de sociais, sendo que eu vou gastar tempo dentro da sala, pegando caderno, guardando caderno, vou tirar o tempo deles, de trabalhar com eles, algum conteúdo, algum aprendizado, né? E ficar trocando caderno. Isso aí para mim é lorota, é professor que gosta de trabalhar, não trabalhar muito com o aluno, vamos dizer assim, né? Ou foi imposto pelo professor, sei lá. Sei que na minha sala eu faço aquilo que eu quero que dê mais certo dentro da minha sala. Aí depois nós fomos cuidar, nós fomos pintar a capinha do caderno, a identificação do caderno dele, ele pintou a capa do jeito que ele quis, né? Lógico que eu dei uma xerocada. E aí ele pintou do jeito que ele quis, nós colamos, né? E deu tempo também deles lerem um livro de literatura infantil. Só, o tempo ontem não deu, porque foi mais conversa, assim. Hoje, na sala de aula, eu pretendo trabalhar uma leitura de um texto, que eu separei aqui, que é a Dona Aranha, que eu vou pegar para vocês verem. Então, nós vamos trabalhar a Dona Aranha. Dentro desse texto da Dona Aranha, eu vou trazer para a sala de aula, ver se tem teia de aranhas, na casa deles tem, como é que é esse bichinho, existe só um tipo desse bichinho, esse bichinho ele é o que? Ele é um inseto, ele é um mamífero, vou tirar deles o que eles já sabem, sobre a aranha, que é um aracnídeo, e aí eu vou mostrar isso para eles oralmente, né? É aula de ciências? Não, mas não me custa trabalhar isso. Né? Apesar que hoje é terça, não, hoje é quarta, hoje tem aula, né? Então eu vou abordar isso hoje. Aí depois de trabalhar esse texto, eu vou passar para a parte de português, que é a interpretação desse texto, né? O que está ali dentro e o que não pode estar ali dentro, que ele pode trazer para a vida diária. E a matemática dentro daquele texto ali. Eu vou trabalhar a matemática, quantas perninhas a aranha tem, se nós tivermos tantas aranhas, quantas perninhas seriam, e se caso uma delas perder em um acidente as perninhas, quantas perninhas, isso tudo a gente vai criando ali dentro da sala, para eles poderem fazer a parte da matemática. Trabalhar também sequência numérica, porque já está no início do ano, é um terceiro ano, então eu preciso saber até que ordem eles sabem, e se eles sabem o que quer dizer ordem e classe dentro da matemática. Porque se eles não sabem, eu vou ter que voltar e explicar para eles os números e as quantidades. Quando eu vou escrever, eu tenho que estabelecer as ordens e classe. Então, eu vou voltar a isso. E, por final, também, eu vou trabalhar uma produção de texto. Para que essa produção de texto, Elciene? Essa produção de texto, eu fui lá no programa curricular. E lá no programa curricular, fala que
Nesse bimestre, o aluno tem que produzir textos injuntivos, instrucionais, carta e tal. Mas eu preciso saber de início como é que tá esse aluno para o meu portfólio particular, não é o portfólio da escola. Da escola vai ser feita semana que vem e vai ser um conto que foi determinado pela Secretaria de Educação, que o aluno vai reescrever um conto ou uma fábula, né? Ou de acordo também com o plano curricular, porque eu vou falar para a coordenadora que eu vou preferir pedir para eles escreverem uma carta, porque já o que está aqui, eu quero saber se ele viu lá atrás, no segundo ano, carta. Um ponto que ela determinar para mim tá ótimo, porque na escrita é que eu vou saber se o aluno ele sabe qual letra que ele escreve, se ele já escreve a cursiva, se ele já escreve a bastão, e se ele tem uma sequência dentro de um texto narrativo, se ele usa uma coerência ou uma concordância, se ele já tem isso, ou seja, se ele usa lá dentro as conjunções, os pronomes, né? Se tem lá, portanto, porém, contudo, se ele já não tem, então vamos trabalhar isso aí. Então eu preciso primeiro saber, e o que é mais importante, eu preciso saber se ele sabe passar para o papel alguma ideia da cabeça dele. Se ele sabe fazer isso, porque isso é difícil. Quantos alunos chegam no ensino médio, você chega para ele e fala, olha, vamos falar sobre bullying. Escreve para mim o que você entende sobre bullying. Se for para ele falar, ele fala de uma hora, 2 horas. Se for para ele escrever, às vezes ele não consegue escrever uma frase. Por quê? Porque não foi ensinado a ele de uma forma natural, normal, de ele escrever algo que ele pensa. Eu penso, então eu vou escrever, porque são 2 processos totalmente diferentes. Leitura e escrita são 2 processos diferentes, né? E com essa produção de texto eu vou ver. Então hoje, depois da aula, amanhã vou gravar outro vídeo, vou falar para vocês qual foi o resultado, como é que tá essa salinha minha, qual o trabalho que eu devo desenvolver dentro dessa sala, para que termine um terceiro ano com, no mínimo, 90% das habilidades propostas pela BNCC ou pelo plano da escola. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Beijo.